Olá, bem-vindo ao canal Scrap das Gurias, eu sou a Alessandra Pérez e hoje trago mais um mini álbum para vocês. Esse mini álbum ele é um pouquinho diferente porque a capa é um pouquinho menor que a estrutura de base, mas é um álbum super fofo. A proposta desse álbum é não usar ferramentas a não ser tesoura, régua, estilete e cola, obviamente. Então ele foi um álbum todo estruturado para ser feito em qualquer lugar, com pouco material. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários. Curtam o nosso canal, se inscrevam e nos vemos na próxima. Até mais! A coleção que eu vou utilizar é a Sonho Meu, da Juju Scrapbook com a Baby Kind. Então esses são os papéis. Uma paleta de cores super bonita. E para fazer estrutura, o que a gente vai precisar? Esse álbum é um álbum inspirado num álbum que foi postado na Simple Stories. E ele é um álbum desencontrado. Então a capa é menor que a contracapa, tá? Então, são 3 pedaços de papelão. Para a capa, eu utilizei 15 centímetros de altura por 9 centímetros de largura. A lombada tem 15 centímetros de altura por 4 centímetros de largura. E a contracapa tem 15 centímetros de altura por 15 centímetros de largura. Então, a estrutura vai ficar assim, tá? Essa medida eu utilizei para caber em uma folha, para não precisar emendar uma folha na outra. Tá, então a ideia é utilizar, deixa eu pegar aqui, esse madeirado aqui para fazer a estrutura inteira. Então, pelo cálculo, a gente consegue colocar assim, tem que distribuir bem direitinho. Então, passa cola em toda a estrutura e colar, né? Vou botar aqui pra cima. E colar, deixando um espaçamento semelhante aqui entre as estruturas. Como a proposta desse projeto é não utilizar ferramenta, né? Só tesoura, cola, uma régua e um estilete, então, né, vocês podem fazer uma marcação aqui de meio centímetro, né, e deixar o mesmo meio centímetro aqui, tá? É só esse cuidado que tem que ter e passar cola, então, e colar já e montar a base da estrutura. Montada nossa estrutura, agora é cortar os cantinhos, sempre deixando uma margenzinha para poder fazer um bom acabamento. Eu colo, né, primeiro as partes mais largas e depois as laterais, também colando com cola, né? E aí depois a gente vai dar o formato aqui da lombada, certo? Então vamos lá.
Então, a estrutura vai ficar assim, tá? Então, para fazer o acabamento interno, antes eu vou colocar uma fitinha. Eu vou aproveitar, porque é a forma com que a gente vai manter o álbum fechado. Tá? Então, vou aqui colocar dos dois lados, né? Pra depois, quando fechar assim, a gente poder amarrar, certo? E aí depois eu vou colocar, então, o acabamento. Já vou deixar a estrutura prontinha. E a nossa estrutura tá prontinha. Agora vamos para o miolo do álbum. Eu utilizei diferentes tamanhos para fazer uma ideia de cascata, tá? Então, o que tem que se cuidar? Ele ficou com 15 centímetros de base. Então, o papel não pode ter mais que 15 centímetros, senão obviamente vai cair do álbum, tá? Então, o que eu fiz? Cortei vários tamanhos para que dê esse movimento e fui calculando para que ele coubesse na lombada. Então ainda cabe, né, mais folhinhas, tá? Isso aí vai, né, conforme o que vocês pretendem colocar, encher e deixar ele bem fofinho. O ideal é que ele fique bem cheio para que a estrutura se mantenha, né? Fica mais fácil de manter. Então, vamos começar lá pela base. Tá? Essa folha aqui, então, ela ficou com um pouquinho menos de 15 centímetros, 14,8, tá? Então, eu cortei uma folha, né, inteira com 15 centímetros de altura e vinquei no meio ali, deixando 14,8, tá? Pode ser, então, uma estrutura ali de 29, né, centímetros de largura e aí dobra no meio, tá? Vai dar ali 14,5, ó. Então, são duas dessas estruturas. A vantagem é que a gente pode utilizar a mesma folha dobrada no meio, né? Então, essa aqui dobrada diferente. Então, já são duas folhas bem diferentes. Essa aqui eu diminui um pouquinho. Vamos ver quanto é que ela tem. No total, tem 26. Tá? Então, ela tá com 13. A página, né? Ficou com 13. Acho que essa aqui eu cortei igual, 13 também. Essa aqui eu cortei um pouquinho menor, ó. Ela não tá com 15, ela tá com 14,8 também de altura. Então, isso também pode variar. Não dá pra variar muito, porque vocês vão ver que a forma como a gente vai anexar as folhas no álbum, a folha não pode ser muito menor, senão ela vai ficar muito solta, tá? Essa aqui, acho que é 12. De novo, a mesma folha, só que como tu vai cortando em lugares diferentes, ela fica uma folha diferente. Então, ela tem 24 e ficou com 12 de largura. Nossa, a cascatinha tá se formando. E essas aqui estão com 22, então ficou com 11. Essa tá com 11, essa acho que tá um pouquinho menos. Mas que eu achei tão bonito. Vai cortando a página e vai aproveitando. Ela tá com 21,3, 21,4. Tá? Então, dá ali 10,7. E aí, esse é o miolo, então, da nossa estrutura. E aí, como a gente tá fazendo tudo sem ferramenta, quem tem a crop e quiser fazer os furinhos e fixar as folhas aqui, né, tem um álbum que eu já fiz esse tutorial. Então, né, coloca aqui. Então, o que eu tenho aqui é o twine, né? Eu vou colocar, então, o fio por fora. Vou passar dentro da folha e vou amarrar ele por fora, tá? Vou mostrar pra vocês.
Começar lá pela última. Então, eu posiciono a folha mais ou menos onde eu quero, ali, né, em direção à lombada. Vou passar aqui por baixo, passo por dentro da folha e amarro aqui em cima, tá? Eu gosto de amarrar aqui em cima porque é uma forma de prender a folha com mais força. E aí, a gente consegue direcionar, ó, onde se quer a folha. Então, se amarra mais forte, a folha não sai do lugar. Ela vai ficar presinha aqui, ó. E aí, também decide, né, se quer o topinho aqui no meio, se quer colocar miçanga ou algum enfeitinho antes de dar o nó, fica super bonitinho. E a nossa primeira folha, então, tá presa no álbum. O que tem como opção aqui, se não gosta que a folha fique dançando, tá? Então, dá pra colocar a washi tape de ponta a ponta, coloca a folha bem no meio e tranca aqui, ó. E pronto. A folha não se mexe mais, tá? Já dá um acabamento super fofinho. Então, a gente escolheu aqui o lugar onde vai ficar, só que agora eu não mexo mais o fio, né? Então, por isso que precisa definir bem o local, mas ela não vai sair do lugar. Vamos pra próxima. Eu acho que tá bem assim, né? Se vocês quiserem encher mais o álbum, aí pode botar folha de acetato, pode botar vários outros materiais, né, que deem volume no álbum, certo? Então, o único cuidado que tem que ter na hora que vai dar o nozinho é deixar já no lugar antes de colocar o washi tape, né? Porque senão ela vai trancar ali, certo? Então, ó, a gente já pode dar o topinho. E a estrutura do nosso álbum tá pronta. Agora são os enfeites pra rechear ainda mais esse álbum. Então, vamos lá. Então, agora para os enfeitinhos todos, o que eu pensei, tá? Vou botar o álbum aqui pro lado. Eu separei alguns cards que vieram na própria coleção. Então, já deixei eles cortadinhos pra usar. Esse aqui é uma parte da página que eu não cortei, eu só vinquei. Então, ela vai virar um mini albinho dentro do álbum, e isso eu acredito que vai dar um bom volume. Que mais? Eu já recortei também florzinhas que tinham ali da coleção. E essas, separei aqui um doilizinho. Isso aqui são pedacinhos, ó, de papel que sobraram, que eu vou usar. E essas folhinhas aqui, eu recortei de um dos cards, que era verdinho. Esse aqui, ó. De um card igual a esse, eu desenhei folhinhas aqui, a lápis, recortei e dobrei no meio. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui pra vocês, ó. Só dobrei no meio. E aí vai dar um volume de folha. Tá aqui a folha desenhadinha, ó. Só recortei.
e dobrei. Então, essas são as folhas que eu vou usar junto com essas florzinhas aqui que eu já recortei. Para colocar no meio do álbum, nas páginas, também peguei pedacinhos de papel que tinham sobrado e eu vou colar eles em algumas páginas, assim, ó. É tipo aquelas tabzinhas, mas também, de novo, não precisa ferramenta nenhuma. É um retângulo e eu dobrei ele no meio. Então, eu já fiz vários, assim, que eu vou colar. Aí depois, né, a gente vê se fica um volume suficiente ou não, se não faz mais. Recortei algumas palavrinhas também, os cardzinhos que vieram junto, ó, já deixei algumas separadas. Aqui eu já preparei um embellishment, então também, ó, retângulo, retângulo. Eu coloquei um pedacinho de papelão aqui no meio para dar uma altura e colei a frase. E também fui separando, eu tenho uma caixinha que eu vou colocando todos esses retalhinhos de rendinha e tecidinhos, e a ideia é usar ele junto com algum retângulozinho, colocando algum elemento aqui no meio. Então agora, né, eu gosto de deixar já tudo assim separado, sem montar, né, com as ideias, o que eu tenho aqui à disposição, e agora deixar a imaginação correr solta, né? Então, vamos lá criar. E acho que
Tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, comentários, deixem aqui, por favor. Não esqueçam de se inscrever no canal, nos ajuda muito. E se tiverem ideias, qualquer coisa, por favor, nos avisem que a gente vai ter o maior prazer em responder e fazer tutoriais, né, que vocês queiram aprender. Certo? Aqui tá o nosso albinho. Nos vemos na próxima. Até mais!